Você já se imaginou chegar numa prova de concursos públicos e acertar 90% das questões? Eu sei que para muitos pode parecer impossível, bastante improvável, mas eu estou aqui para te provar que não é. Minha média dos últimos 7 simulados eu enviei para o professor Fabiano na semana da prova. Ele falou: Rafael, ser feito tinha que ser feito, realmente você seguiu a risca, você foi disciplinado e agora vai tranquilo para a prova, que não tem como realmente o resultado não ser positivo, a não ser que você fique muito nervoso, mas pode ir tranquilo que vai dar tudo certo. E graças a Deus foi o que aconteceu, atingi a pontuação de 95%, fui aprovado em primeiro lugar no concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse depoimento rápido que você acabou de ver é do Rafael. O Rafael, ele foi membro da minha mentoria e ele passou no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar. Eram 60 questões na prova, ele acertou 57, ou seja, ele só errou 3 questões. Isso quer dizer que ele fez mais do que 90%, ele ficou com 95% de acertos na prova. Ah, mas esse Rafael aí deve ser um gênio, deve ser uma pessoa muito acima da média. Nada disso, é uma pessoa comum, assim como você. Entretanto, ele teve sim uma sacada genial. Logo no início da preparação, ele buscou ajuda. Como ele nunca tinha estudado para concurso público, ele buscou alguém para indicar o caminho das pedras, para saber exatamente o que fazer. E foi a melhor coisa que ele fez, porque desde o início da preparação, ele sempre estudou de maneira correta, sempre focando em aumentar os percentuais de acertos, dia após dia. Eu, Fabiano Pereira, quando comecei a estudar lá atrás, eu não tive essa mesma perspicácia do Rafael. Como é que eu comecei a estudar para concurso público? Eu tomei a decisão. Vou estudar para o concurso público X. Segundo passo, comprei os materiais que me indicaram, conversei com um, conversei com outro, o material X é o melhor. Fui lá e comprei aquele material didático. E aí eu sentei e comecei a estudar, da forma que eu sempre tinha estudado, intuitivamente. Acontece que lá na faculdade, lá no ensino médio, eu precisava de 70% lá na faculdade, 60% na escola para passar. Então se eu fizesse o mínimo do mínimo do mínimo, eu já estava aprovado. E é claro, todo concurso que eu via pela frente... Oba, essa é uma excelente oportunidade. Vamos escrever sim, porque quanto mais concurso eu fizer, maiores são as minhas chances de aprovação. Você não tem nem ideia de quantos concursos eu fiz. Vou te explicar o que é pular de galho em galho. Eu fiz o concurso da Polícia Rodoviária Federal, da Anatel, fiz concurso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, fiz concurso de tribunal. Cara, tudo que vinha pela frente, quando eu olhava assim... Pô, parece que paga bem, é uma boa oportunidade. Vou me inscrever. E qual foi o resultado disso? Não precisa nem falar, né? Várias reprovações. E sabe quando é que esse cenário mudou? Quando é que eu caí na real e comecei a ter as minhas nomeações, inclusive do cargo de analista judiciário, que é o cargo que eu ocupo hoje, quando eu decidi aprender a estudar. Tive que olhar no espelho, bater na cara e falar: seja mais humilde, filho. Você já está 1 ano e meio estudando e só colecionando reprovação. Passou em nada. Enquanto você não cair na real e aprender a estudar, você não vai passar em nada. Isso foi o espelho falando comigo, né? Aí eu comecei a estudar sobre memorização, comecei a estudar sobre técnicas diversas de aprendizagem, comecei a estudar sobre leitura, como ler de maneira mais eficaz, como compreender melhor. Aí fui estudar programação neurolinguística, tudo que envolvesse aprendizagem, eu comecei a estudar. Aí a chave virou. Por quê? Porque eu sabia o que eu precisava fazer quando eu sentava para estudar. Eu sabia quais eram as melhores técnicas de memorização. Eu sabia que eu tinha que focar ali nos percentuais de acerto das questões, que era o termômetro para avaliar se eu estava conseguindo me desenvolver bem ou não. E por isso é que eu tive 4 nomeações. E talvez você esteja se questionando: Ah, professor, mas quem te explicou isso? Você aprendeu sozinho? Não, eu tive que ir atrás da informação. E na minha época era bem mais difícil acessar essas informações. Não tinha esse tanto de gente aqui no YouTube, na internet, explicando como estudar, dando dicas, orientações. Inclusive, no dia 5 de novembro, eu vou fazer um evento que é 100% gratuito, é uma aula pelo Zoom, só te mostrando quais são as melhores técnicas e estratégias para você aplicar no seu dia a dia de estudos, para você chegar numa prova e também acertar 90% das questões. E o melhor, essa aula vai ser pelo Zoom, ela é 100% gratuita, então não tem nem desculpa você não participar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se inscreva, porque como é pelo Zoom, a quantidade de vagas é limitada. Então se inscreva de uma vez, vai lá para o grupo do WhatsApp e lá eu vou te passar todas as informações, tá? É 100% gratuito. Você vai sair dessa aula com aquela certeza: pô, agora eu estou entendendo porque eu estudo há tanto tempo e me sinto totalmente perdido, totalmente perdida. Então clica aqui, bora para a aula. Quando eu falo em acertar 90% das questões, é claro que sempre tem aquele hater que chega aqui e coloca nos comentários, né? Não, mas minha amiga da vizinha da minha prima passou com 80% no concurso X. Ah, que a irmã do colega do vizinho do soldado passou com 85% em primeiro lugar. Esse negócio de 90% aí é balela. Gente,
É claro que é possível passar numa excelente colocação em concurso público, inclusive em primeiro lugar, com um percentual abaixo de 90%. Vou te dar um exemplo da Ana. A Ana foi minha aluna na mentoria, ela passou em primeiro lugar para analista judiciário da área judiciária no último concurso do TRE do Piauí, com 82% de acertos. A preparação do professor Fabiano me ajudou muito no sentido de organizar o meu cronograma, de selecionar os materiais certos para minha preparação e de me orientar diariamente, mensalmente, semanalmente, através de simulados, de questões, de correções de redação. O professor Fabiano fez um cronograma para mim a partir do meu horário disponível e isso me ajudou muito porque eu consegui organizar quais eram as matérias que eu estudava, o que eu estudava, quais eram os meus horários para questões, quais eram os meus horários para revisão. Isso fez com que eu fixasse a matéria e, sem dúvida, encurtou muito a minha preparação. Sem dúvida, foi uma ajuda para que eu conseguisse entrar no ritmo do estudo. Mas por que a Ana passou em primeiro lugar? Porque o nível da prova ele foi muito elevado. Então, como a prova foi difícil, as pessoas tiveram uma pontuação menor. Mas não foi somente a Ana. Todos os candidatos, de uma forma geral, acabam tendo uma pontuação menor. No dia a dia de preparação, a Ana tinha pontuações em torno de 90%. Então, quando ela chegou na prova, essa pontuação caiu para 82%, que em tese seria uma pontuação ruim, né? Mas como a prova foi muito difícil, a galera toda teve pontuação baixa. Então, pela lógica, quem vinha tendo cerca de 80% de acerto nas questões, quando chegou numa prova dessa, teve em torno de uns 72%, 70%, 72%. Agora, 70%, 72% já foi uma pontuação que a pessoa não conseguiu passar. De uma forma geral, a gente pode dividir a preparação em 4 grandes fases. E se você não se atentar a cada uma dessas fases e fazer esse trabalho muito bem feito, a aprovação ela fica bastante distante. Primeira fase, escolher um material didático de acordo com o seu perfil. Hoje, o grande desafio dos candidatos é escolher material didático, porque a oferta é muito grande, inclusive até de materiais que são 100% gratuitos. E aí o candidato se perde naquele tanto de material, às vezes ele tem 3, 4 horas por dia para estudar, como era meu caso, quando eu trabalhava e estudava, e aí ele quer pegar aqueles materiais gigantescos. Aí você vai olhar um curso de português, 130 horas de um curso de português. Como é que você vai assistir essas aulas? Como é que você vai ler aqueles PDFs de 1000 páginas cada curso? Você não tem tempo para isso. Então o seu material tem que ser objetivo, direto e didático, que lhe permita, num curto espaço de tempo, ter acesso ao conteúdo que você precisa para acertar as questões. Segunda fase é você ter a clareza de que quando você está lendo um material didático, um PDF, ou está assistindo uma videoaula, você precisa entender o que o professor está explicando. Você precisa ler e ter clareza. Ah, ele quis dizer isso, entendi perfeitamente. Porque se você não entende, você precisa mudar de professor. Você precisa mudar de material. Isso é o basilar. Se você não entende, como é que você vai memorizar? Terceira fase, garantir que aquilo que você leu ou assistiu e entendeu vai ser transferido para a sua memória de longo prazo. Porque quem passa em concurso é quem acerta mais questões no dia da prova. Então não adianta você finalizar o conteúdo 3, 4 vezes antes da prova, não adianta você achar que está entendendo tudo perfeitamente, se na hora de resolver questões você não está acertando a quantidade necessária. E aqui não se preocupe, na live que a gente vai fazer no dia 5 de novembro, eu vou falar sobre isso. Como você se inscreveu, então você vai participar e vai ter acesso gratuitamente a essas orientações, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Quarta fase. Você tem que ter um termômetro para saber se você está indo na direção certa ou não. Em relação aos meus alunos da mentoria, qual que é o nosso termômetro? Qual que é o termômetro que a gente utiliza? O termômetro é o seguinte: se a pessoa finalizou o conteúdo da aula 2 sobre pontuação, lá em português, quando ela vai resolver uma bateria de questões, somente sobre pontuação, ela tem que acertar algo em torno de 90% das questões. Esse é o termômetro. Quando você quer saber se está com febre ou não, você não bota o termômetro, você vê lá. Pô, 38. Opa, início de febre. Sei o quê, febre começando. É a mesma coisa. Você tem que ter um termômetro para saber se você está indo no caminho certo ou não. E esse termômetro é o índice de acerto das questões. Isso é fundamental. Quinta fase, gerenciar o seu emocional. Para muitos, isso que eu vou falar é balela, não serve para nada, é conversa para boi dormir. Mas o que eu percebo é que muitos bons candidatos, muitas boas candidatas, na reta final de preparação de um concurso, acabam se cobrando muito. E acabam, às vezes, se culpando por algo que eles não têm controle. Por exemplo, a pessoa trabalha, então ela tem 3 horas por dia para estudar.
ela só tem aquele período da noite para estudar, que era um período que ela poderia estar passando com a família, poderia estar curtindo um filho pequeno. Ah, o meu filho tem 3 anos, vai aqui, papai, não estuda mais não, vem brincar comigo. Cara, isso dói o coração. Mamãe, vai estudar mais um dia? Vem brincar comigo. Cara, isso desaba qualquer pessoa. Só que a gente tem que ter uma clareza muito grande que é a seguinte, nós estamos fazendo isso é para o futuro deles. Nós estamos fazendo isso é para que, em breve, eles possam nos agradecer. Poxa, pai, obrigado por todo o esforço. Mãe, obrigado por todo o esforço. É por causa de vocês que hoje eu tenho essa vida muito mais confortável. Eu acho que a gente não espera isso, né? Pô, eu tenho que falar isso comigo. Não, mas é para você entender o que você está fazendo. Então é lógico que o emocional, ele vai ser colocado à prova. Então você tem que se preocupar também com isso. Você tomou decisão para estudar para um concurso público é porque você quer ter uma vida melhor. Você quer ganhar bem, quer ter condições de viajar com a sua família, sem ficar olhando preço de cardápio, né? Ó, esse aqui custa 50 reais ou 58? Não, o meu de 50, porque o de 58 tá caro. Você quer isso para sua vida. Então você precisa, todos os dias, ter essa clareza na sua frente. Estou aqui durante 3 horas estudando. Talvez eu não quisesse estar aqui, mas já que eu estou, eu vou dar o meu melhor. Porque em breve, isso aqui não vai fazer mais parte da minha rotina. É uma decisão transitória que eu tomei, porque foi o caminho mais rápido e mais fácil que eu achei para mudar de vida, para ter aquela vida que eu sempre sonhei. Quando você tem essa consciência, a sua realidade muda. Porque você sabe que isso é temporário. E você sabe que lá na frente você vai ser reconhecido, reconhecida por isso. Hoje talvez você não tenha reconhecimento, mas lá na frente você vai ter. Anota o que eu estou te falando. Vale muito a pena. Você vai mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, você vai conquistar coisas que você nunca imaginou, em todos os aspectos. Então siga em frente, mesmo diante das dificuldades, diante de todos os desafios, porque lá na frente vai valer a pena. Você vai se orgulhar do que vai acontecer na sua vida. E eu sou prova viva de que isso vale muito a pena.